Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube, mais uma pancada de conteúdo para vocês, como sempre. No dia de hoje eu vou te mostrar duas operações, né, que deu oportunidade, né, para poder fazer no Nasdaq, né. Vou te mostrar como que em Nasdaq também, em futuros e etc, você também consegue fazer as operações que teoricamente é a mesma visão, fechou? Então vamos lá para mais uma pancada de conteúdo. Antes de tudo, eu quero agradecer vocês por vocês estarem assistindo, por vocês estarem é, sempre acompanhando o canal aqui, deixando seu like, comentando no vídeo. Isso é muito gratificante para mim, porque eu estou sempre disponibilizando um pouco do meu tempo para poder trazer esses conteúdos de alto valor para vocês aqui. Vocês sabem que aquilo que eu entrego aqui para vocês, em muitos cursos pagos e muitos cursos caros, você não encontra nenhum por cento daquilo que eu ensino e verdadeiro, de fato, aonde você vai ganhar dinheiro. Então, eu te agradeço pelos likes, te agradeço por ser inscrito no canal. E se você que está vendo o vídeo pela primeira vez, se você puder, se inscreve aí, dá essa moral, deixa seu like para o vídeo entregar para mais e mais pessoas aqui, assim como você que está começando e precisa de uma luz, né, no final do túnel, para você começar a ganhar dinheiro de verdade com o mercado, perfeito? Então vamos lá, tamo junto. Então, turma, vamos começar aqui, como sempre, nas nossas análises bem simples, né? É óbvio que dentro daquilo que eu posso falar com vocês aqui dentro do YouTube, para não desrespeitar também os alunos, né, dentro da mentoria e dentro da comunidade. Então vamos lá, o que a gente tinha para hoje, tá? Seguindo, o primeiro ponto é, no gráfico de um dia, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que, a princípio, a gente estava dentro de uma R de baixa, perfeito? Então, a gente tinha esse Data Sweep aqui, porém, teoricamente, o preço deveria vir buscar aqui embaixo, certo? Z, por que não buscou? Porque, primeiro ponto, a gente tem objetivos mais altos no Nasdaq, né? Inclusive, em conta real, eu estou comprado desde aqui de baixo, então, quem é aluno sabe, quem é aluno pegou a mesma análise, e está surfando todo esse movimento de alta. Então, o primeiro ponto é, beleza, a gente está em uma tendência de alta no Nasdaq, né? Sempre vai buscar máximas históricas, porém, de fato, a gente tinha uma R aqui para poder cair. Até qual momento, Zé, que essa R é invalidada? A partir do momento que fecha um candle por cima dessa zona de PDM, ou seja, por cima dessa zona de Tarta Sweep. Zé, o que é um Tarta Sweep? Estou vendo o vídeo pela primeira vez. Nada mais é do que uma tomada de liquidez, perfeito? Então, como a gente pode ver ontem que esse candle de ontem, no dia 13, ele fez toda essa expansão, ou seja, ele fechou por cima dessa zona de PDM e também fechou por cima do candle anterior. O que isso significa para mim, Zê? Significa que o próximo dia, ou seja, para o dia de hoje, eu já tenho uma noção que o preço ele vai buscar pontos mais altos, que seria buscar pelo menos o máximo desse candle aqui, tá? Do candle de ontem, no caso. Então a vela de hoje, diária, no mínimo, né, iria buscar essa máxima do dia anterior aqui. Isso é fato, pelo fato do daily bias, perfeito? Quando eu jogo para 4 horas, então vamos marcar isso aqui como máximo do dia anterior, né, ou PDH, né, como vocês conhecem, Previous Daily High, máximo do dia anterior, mais simples assim. Eles inventam esse monte de nome aí para poder querer confundir vocês. Quando eu jogo para 4 horas, o que eu entendo? Então vamos lá. Aqui era a máxima do dia anterior, né? Vamos colocar aqui somente para vocês entenderem que aqui era a máxima. Então, o preço, ele fez essa máxima do dia anterior, né? Só que ele criou uma R para poder descer. Z, por que ele não completou essa R aqui? Porque lembra que eu acabei de falar que, como o candle diário ele fechou por cima do candle anterior, a gente teria que buscar preços mais altos, ou seja, a gente não iria vender até esse momento. A gente iria comprar pelo menos até onde o gráfico, o preço, o algoritmo, ele tomar a máxima do dia anterior. Quando ele fizesse esse Tarta Sweep, e aí a gente vai chegar nessa próxima análise, quando ele tivesse feito esse Tata Sweep ou buscado a máxima do dia anterior, aí sim a gente poderia pensar em vender. Mas a gente vai chegar até lá, perfeito? Então deixa eu cortar o gráfico até aqui, para você não se confundir. Beleza. Deixa eu tirar esse negócio de replay da tela aqui, porque eu odeio, turma, gráfico sujo. Replay model.
Beleza. Show. Perfeito. Então, o que que eu vou esperar? Eu vou esperar que o preço se alinhe com o meu objetivo maior. Ou seja, qual que era o meu objetivo maior? Buscar a máxima do dia anterior, pelo fato do meu daily bias. Quando eu observo que 6 horas, tá? Que foi 6 horas ainda do dia de ontem, como você pode ver do dia 13. Ele fez esse Tarta Sweep aqui, ele já criou essa R para poder subir. Olha só que interessante. Ele fez esse Tarta Sweep, e agora vamos apagar isso aqui, porque você já entendeu que isso é a máxima do dia anterior. Ou seja, o candle da 6 fez esse Tarta Sweep, me mostrando que ele está alinhado com a máxima do dia anterior, perfeito? Então isso já me mostra o que? Opa, o preço ele já se alinhou para poder subir e buscar o objetivo do algoritmo, que seria esse objetivo aqui diário, perfeito? Logo, quando eu vi que às 10 horas ele tocou novamente nessa zona de PDM, que serviria, né, para a gente como uma zona de suporte também, ele respeitou, voltando para dentro do range, né, nosso range operativo, e aí ele me confirmou mais ainda e falou assim, pô, agora eu estou disposto a poder subir. Porque se eu quisesse descer para completar essa R aqui, eu teria vindo aqui para poder completar. Porém, a zona de PDM, que seria essa zona aqui, que seria o Tarta Sweep para poder subir em 4 horas, alinhado com o meu objetivo, ela segurou o preço. Ou seja, então me mostrou, eu estou alinhado para poder subir. Logo, quando eu venho aqui, que é o candle das 2 horas, quando eu venho para 1 hora, e isso aqui foi o modelo de quê? Foi o modelo de continuação, tá? Eu vou explicar como que é o modelo de continuação. Quando eu observei que às 1 da manhã, que foi o horário que ele tocou na zona de PDM, criando um novo range para poder subir e completando esse range, eu falei, pô, de fato, o algoritmo ele vai querer sim completar esse objetivo. Logo, as duas, ou seja, o nosso modelo de entrada baseado em tempo é sempre a partir das 3 horas da manhã, horário de Nova York. Então, a Zuma, o que a Zuma fez aqui? A Zuma fez um Tarta Sweep, novamente aqui no candle de 1 hora, em temporalidades menores. Em 4 horas, ele já tinha feito esse Tarta Sweep, que já estava alinhado com o meu objetivo. E aí, o que eu espero? Eu espero o candle das 3. Z, por que o candle das 3? Porque a partir das 3 horas que de fato o algoritmo vai começar a fazer sua expansão. Não precisa acreditar em mim, busca o gráfico, vai buscando, volta, volta, volta e vê que horas, se é 1, se é 2 ou se é 3 horas da manhã, aonde o preço começa a expandir. Então o preço sempre ele vai expandir a partir das 3 horas da manhã. Então é por isso que a nossa entrada é uma entrada baseada em tempo, perfeito? Eu já poderia, assim que esse candle nascesse, fazer a minha compra a partir daqui, ou eu já posso jogar para 15 minutos, que é onde teoricamente é o nosso ponto de entrada. E aí o que eu vou esperar? Em 15 minutos, olha só, eu vou esperar a zona de Power Free. Z, o que é um Power Free? Deixa eu tirar o toque desse telefone, pelo amor de Deus. Beleza. O que é um Power Free? Nada mais é do que o candle, ele nasce, então tem a abertura, é a anatomia do candle, a sua mínima, a sua máxima e o seu fechamento. Aonde que vai ser sempre as nossas melhores operações? Sempre abaixo da abertura do candle. Obviamente que quando a gente está em um movimento de alta que a gente quer comprar, sempre vai ser abaixo. E se a gente quer vender, sempre vai ser acima da abertura do candle. Perfeito? Show. Show. Beleza. Então, em 15 minutos, o que eu espero? Em 15 minutos, eu espero a abertura das 3 e eu vou fazer a minha compra. Então, como esse Power Free foi pequeno, independente se foi no candle das 1 ou no candle das 3, a gente poderia efetuar essa compra a partir daqui. Z, aonde que é o meu alvo? Meu alvo vai ser na máxima do dia anterior, perfeito? Que coincide com a nossa R de 4 horas, lembra? Que coincidiu aqui com a nossa R de 4 horas, o nosso range operativo de 4 horas, que é esse aqui. Perfeito? Quando eu volto para 15 minutos agora, aonde que vai ser o meu stop, Z?
Normalmente, o nosso stop sempre fica abaixo da zona de Tarta Sweep, ok? Só que nesse exemplo aqui, a gente poderia colocar ele abaixo dessa zona de PDM, né? Que o Tarta Sweep ele vira a zona de PDM, ok? E aí daria o nosso risco retorno de 1 para 3. Ou seja, a gente surfou todo esse movimento até a máxima do dia anterior, alinhado com a nossa R de 4 horas. Simples assim. Esse é o modelo de continuação. Existem outros modelos, né? Outro modelo que a gente vai operar com outro gatilho de entrada ou outros gatilhos de entrada, que obviamente eu não posso falar aqui para vocês todos, mas dois você já conhece, que é a partir da zona de order block e a partir também do candle das 3 da manhã. E aí, como você pode ver que quando aquilo que eu sempre falo da curva de movimento, ele estava na curva de movimento de baixa, e aí às 3 horas ele já estava nessa curva de movimento de alta, beleza? Então você pode ver que a partir desse horário aqui, que foi 1 hora da manhã, ele começou a fazer todo o seu movimento de alta, porque ele já estava nessa curva de expansão do algoritmo. Perfeito? Bem simples. Análise que não teve nenhum drawdown, zero drawdown, tá? Como você pode ver que a partir do ponto de entrada, exatamente às 3 da manhã, o preço expandiu. Teve outros pontos de oportunidades e poderia também pegar no PDM, no Power Free de 5 horas, tá? Mas isso aí já é uma coisa um pouco mais avançada. Então a gente poderia também pegar essa compra aqui. E o candle das 9, né? De fato, na verdade, o candle das 8, que foi pré-mercado de Nova York, ele completou aqui o nosso objetivo. Bem simples, tá? Logo, essa foi nossa primeira operação. Logo, vocês podem ver que o que o preço fez? Ele buscou a máxima do dia anterior. Ou seja, essa máxima do dia anterior aqui, agora para que ela serve para mim? Ela serve como um Tarta Sweep. Porque o algoritmo tomou a máxima do dia anterior e quando eu venho em temporalidades menores, quando eu volto para 4 horas, olha só que perfeição é o algoritmo. Bom, deixa eu tirar isso aqui, beleza. Show. Então, o que que eu observo aqui? Logo, assim que ele completou esse objetivo, por isso que eu sempre falo, anote isso que eu vou falar. Toda entrada é uma saída e toda saída é uma entrada. Como assim, Zê? Quando o algoritmo ele completa um objetivo, ele já cria um novo objetivo para poder completar. Simples assim. O mercado ele se movimenta por alvos. Ele nunca vai fazer um movimento aleatório. Então, perfeito. Olha só que coisa mais linda. Quando ele faz esse Tarta Sweep aqui, o que que eu reparo? Lembra que o meu candle da esquerda para a direita é o mais importante? Então, o meu candle da esquerda para a direita, mais importante em 4 horas, é esse aqui. Então, repara só, ele fez um Tarta Sweep e mesmo assim respeitou essa zona de Tarta Sweep ou essa zona de PDM, que serve para a gente como zona de resistência. Que horas é que ele completou? No candle das 6 da manhã. Perfeito? Mas, quando a gente abaixar a temporalidade, você vai ver que não foi nesse candle que a gente fez a operação, e sim no candle das 10, que foi dentro do horário de Nova York. Logo que ele fez esse Tarta Sweep, ele fez esse PDM, ele tocou nesse PDM, tá? Respeitou esse PDM. O que que eu tinha? Eu já tinha esse primeiro objetivo aqui. Objetivo de 4 horas. Logo, se eu vou trazendo o preço um pouco mais para frente, eu tenho um outro alvo. Por quê? Z, Tarta Sweep em 4 horas. E o novo objetivo, ou seja, um objetivo mais curto, também em 4 horas. Então aqui, isso a gente falando somente em 4 horas, tá? Poderia descer temporalidades aqui para 6 horas, para 8 horas, né? Enfim, mas a gente está falando apenas de 4 horas. Ou seja, eu tenho esse aqui, que seria o meu objetivo maior como alvo dentro da seção de Nova York, e esse primeiro objetivo aqui é onde eu poderia operar somente essa R ou fazer parciais aqui e ele completar esse objetivo aqui embaixo. Perfeito? Perfeito, Z. Agora, o que que eu faço? Eu vou jogar para 1 hora. Por que que eu vou jogar para 1 hora? Para me entender quando que foi feito esse Tarta Sweep, tá? Então, olha só, primeiro ponto. Esse Tarta Sweep, ele foi feito às 8 da manhã, certo?
Porém, às 8 da manhã não é horário que a gente opera. Por quê? É final de hora. A gente nunca vai operar final de hora. Zê, mas beleza. Em 15 minutos, independente, ele também não fechou abaixo da nossa zona de order block. Olha só como que a estratégia é mecânica e como que a estratégia é muito simples você achar os seus objetivos e as suas confirmações de operações. Perfeito? Então você pode ver, ó, às 8 horas ele fez um Tata Sweep. Então, isso aqui, teoricamente, não é horário operativo que a gente opera. E que horas que ele fez novamente o Inter Tata Sweep? Exatamente às 9 horas da manhã. Tá vendo aqui embaixo o horário? Ó? 9 horas da manhã. Perfeito? Quando ele vem, faz um novo Tata Sweep às 9 horas da manhã e me confirma abaixo da zona de order block, aonde que é a minha zona de order block? Esse candle aqui, ó. Esse candle aqui. Por que esse candle aqui, Z? Porque ele é meu último candle contra o meu movimento real, que seria o movimento de baixa, perfeito? Então isso aqui é o nosso modelo de entrada número 1, que é entrada no order block. Show? Z, posso levar em consideração esse fechamento de order block aqui? Pode, porque se a gente dá um zoom, olha só, ele fechou por baixo. Ou seja, a minha operação é exatamente no nascimento do próximo candle. Show? Lembra que eu falo com vocês que primeiramente a gente coloca o nosso alvo. Então, exemplo, esse aqui seria o meu primeiro alvo e esse aqui seria o meu segundo alvo. Aonde que agora é meu stop? Meu stop sempre vai ser acima da zona de Tata Sweep. Sempre vai ser acima da zona de Tata Sweep. Z, por que acima da zona de Tata Sweep? Porque como o algoritmo ele já fez esse máximo, ele não tem necessidade de fazer um outro máximo para poder cair. Ou seja, a gente está protegido acima desse máximo. E por que que sempre tem que ser acima do Tata Sweep? Porque existe essa zona de PDM. Ou seja, o preço ele pode voltar algumas vezes para testar essa zona de PDM. Mas ele nunca vai fechar por cima. Óbvio que se ele fechar por cima é porque a gente está com a nossa análise equivocada, a gente está com a nossa análise errada. A gente não consegue analisar 100% o preço. Isso é óbvio, não existe nada 100%. Perfeito? E aí, como você pode ver, que a gente poderia operar tanto essa R aqui, que daria praticamente o risco-retorno de 1 para 3, quanto essa R aqui, que deu um retorno aí praticamente de 1 para 4, né? Foi 1 para 3,83. Perfeito? Exatamente na zona de order block. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar te confundindo. Abaixo da zona de order block, aqui, o preço começou a expandir exatamente às 9h15, então a partir do horário de quê? De Nova York, e aí é onde o preço completou o seu objetivo e ainda continua caindo. Por quê? Porque no gráfico diário ele fez um Tata Sweep e teoricamente ele deveria vir completar isso aqui. Z, vai completar? Na minha visão, não. Por quê? Porque temos alvos em temporalidades maiores acima, ou seja, o algoritmo ele pode, na minha opinião, fechar mais ou menos aqui e aí segunda-feira, terça-feira, o gráfico fazer esse Tata Sweep e se alinhar para começar esse objetivo de alta novamente, perfeito? Mas a gente não está fazendo outlook, a gente não está fazendo nada aqui, é apenas para você entender os pontos de entrada e os pontos perfeitos para você conseguir saber aonde é a sua entrada, saber aonde é a sua zona de stop, principalmente, e saber aonde é os seus alvos, perfeito? Então é apenas uma aula de 18 minutos, eu te expliquei duas entradas com dois modelos de operação diferentes e nesses dois modelos de operação, duas entradas, duas vitórias. Aqui você poderia ter passar um pouco de sufoco, mas na minha opinião, isso aqui não é sufoco, isso é normal, porque quem entende da técnica, quem executa a técnica, sabe que de fato ele pode voltar para poder buscar isso aqui e depois, bum, desplomar e vir buscar os nossos objetivos. Perfeito? Simples assim. O mercado nada mais é do que altos e baixos. O mercado é tempo, velas e preço. Nada mais do que isso. Você pode ver que eu não observei FVG, IFVG, short, boss, nada disso. Por quê? Se a gente pega aqui, ó, vamos pegar em uma hora, somente para você ver. Olha só, em uma hora, eu tenho esse FVG de alta. Olha só que interessante.
esse FVG de alta, esse FVG de alta. Por que que o preço não respeitou esses FVGs? Porque o mercado, o preço, máximas e mínimas, é muito mais importante do que qualquer outra coisa, tá? O algoritmo, ele não importa com FVG, ele não importa com nada. Não tô falando que não funciona. Funciona? Claro que funciona. Todo operacional funciona. Só que, na minha opinião, o algoritmo ele trabalha. E se você vê aqui, ó, o que que o preço tem Z? Como que ele se movimenta? Nada mais do que baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto e assim sucessivamente. Essa é a movimentação do mercado desde quando existe candles. Ou seja, é dessa forma que o algoritmo trabalha e é dessa forma que você vai conseguir a clareza que você sempre quis. Você vai analisar o gráfico com perfeição para você conseguir chegar na sua tão sonhada consistência e você começar a viver do mercado financeiro. Perfeito? Então, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula e ótimo final de semana, que vocês assistam isso para poder aplicar mais na segunda-feira. Perfeito? Tamo junto, vamos para cima e um abraço do seu amigo Zé Forex.